és o Rei. Deu, né? Ó. Aleluia. Glória a Deus. Obrigado, Senhor, pela generosidade do seu povo, pelos recursos em nossas mãos para fazer a sua vontade, Pai. Creio na multiplicação através da sua graça sobrenatural. Em nome de Jesus. Amém. O pessoal do discipulado pode subir. O restante. Tá? Ai, ai. É isso aí. Ó, foi? Tô brincando. Abra sua Bíblia na primeira carta de João, no capítulo 4. Paulo Sérgio, até eu assustei. Os irmãos estão no Líbano. Eu conversei com ele umas 2 semanas, com o Ricardo. Ele, não sei se você conseguiu situar o Líbano nessa história. O Líbano está vizinho ali de Israel. E tem um grupo terrorista chamado Hezbollah, que ataca Israel e é atacado por Israel. E que fica perto de onde ele mora. Ele chega a ver a fumaça dos mísseis lá no Líbano. Ai, ai. Graças a Deus que Deus mandou para Montes Claros. Carta de João, capítulo 4, versículo 16. Diz assim: assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Amém? Deus é amor. Essa frase é muito comum, muito conhecida, muito forte até, né? Você definir alguém, né, uma pessoa, através de uma palavra tão poderosa, tão impactante. Tem algo que eu medito há muito tempo, essa questão do significado real das palavras e do significado que as pessoas acabam atribuindo às palavras. E eu acho que amor é uma dessas palavras que... Amor é uma palavra que define Deus. Você consegue definir Deus através de uma palavra. Olha só, Deus é amor. Amém? Isso é fortíssimo, se você parar para pensar. Se fosse te definir, qual palavra te definiria? Sem brincadeiras. A palavra que define Deus é amor. Só que amor é um conceito e mudado pela cultura, né? O amor que João fala é o amor que Deus é. Mas a gente percebe que as pessoas tratam o amor de maneira diferente. E sabe, Hebreus no capítulo 1. Vai lá comigo rapidinho. No versículo
1. Diz, há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Mas nesses últimos dias, falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, e por meio resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se sentou à direita da majestade nas alturas. Então veja, algo que nós compreendemos em relação ao caráter de Deus é que se eu posso conhecer Deus através de uma pessoa e entenda, fica menos abstrato dessa maneira. Quando a gente fala Deus é amor, você pode compreender junto comigo que é uma coisa muito abstrata. Deus é amor, mas o que é o amor? O que significa ser amor? Algumas pessoas acham que amor age de uma certa maneira, outras pessoas acham que o amor age de outra maneira. Isso acontece inclusive em dinâmicas de casal, né? Tem gente que fala que ama, mas não age como se amasse do jeito que fala. É muito comum isso em amizades também, é comum a gente ver isso em diversos relacionamentos humanos. Fica difícil para a gente entender o que é o amor de maneira tão abstrata. Philip Yancey, falando sobre o amor de Deus, né, ele compara a humanidade a um aquário de água salgada. Ele falou que ele teve um aquário de água salgada. E parece que o aquário de água salgada é muito difícil de cuidar. E aí ele tinha lá, ele gastou muito dinheiro, muito recurso. Mas toda vez que ele chegava perto dos peixes, os peixes se assustavam com ele. Claro, o peixe não tem como entender o que está acontecendo. E ele faz um paralelo em relação a gente com Deus, né? Deus sempre foi amor. Amém? Deus no Antigo Testamento era amor também. Deus não converteu, aceitou Jesus e mudou a maneira de agir. A questão é como as pessoas enxergavam Deus. João fala que Deus é amor, mas será que todos os homens do Antigo Testamento enxergavam Deus como amor também? Talvez não, pelo ponto de percepção que eles tinham. E a grande mudança do Novo Testamento é a gente não só saber que Deus é amor, mas a gente conhecer o que é o amor. E a gente conhece o que é o amor quando a gente olha para a vida de Jesus Cristo. Amém? E aí, em Jesus, a gente tem uma definição, né, prática de que é o amor, e a gente resolve todas as nossas dificuldades de interpretação do que é o amor e de como o amor age. Por quê? Como o amor age? Exatamente do jeito que Jesus Cristo agiu. Amém, gente? Como que uma pessoa que anda em amor o tempo inteiro age? Exatamente do mesmo jeito que Jesus Cristo agiu e que Jesus Cristo age. Isto há de encerrar todas as discussões acerca do que é andar em amor. Andar em amor, talvez para muita gente hoje, seja nunca contrariar ninguém. E de cara, a gente já pode olhar para Jesus e saber que andar em amor não é assim. Porque Jesus contrariou muita gente, andando em amor o tempo todo. As pessoas, por não entender o que é amor, em algumas igrejas mais antigas, dizem assim: olha, Deus é amor, mas Ele também é justiça. Quem já ouviu isso? Parece que Ele é amor, mas tem horas que Ele pega esse amor e deixa de lado. Não, agora eu não vou ser mais amor, agora eu vou ser justiça. Eu vou deixar essa parte de ser amor aqui, e agora eu vou exercer o meu outro lado, como se fosse a face escura da lua. A face oculta, as costas da mão. Irmãos, como que pode
se eu posso definir Deus como sendo amor, como que às vezes ele deixa de ser o que ele é? Deus não deixa de ser o que ele é. Deus não deixa de exercer o seu caráter por um ou por outro momento. Ele é quem ele é o tempo todo. E mesmo Jesus, ao se identificar conosco, vindo, se fazendo carne para morrer no nosso lugar em substituição, ele não deixa a sua posição, ele deixa a sua posição de onisciência e de onipotência e de onipresença. Ele deixa os atributos eternos de Deus, mas ele não deixa de ser Deus. E outra, ele não deixa de ter exatamente o mesmo caráter de Deus. Porque o próprio autor dos Hebreus vai dizer que Jesus é a expressão exata do ser de Deus. Não um Jesus etéreo, abstrato, mas aquele Jesus que todo mundo viu. Quer saber como que Deus é? Olha para aquele Jesus, olha para a ação dele. Se você quer saber como é o amor, olha para Jesus Cristo agindo. E todas as ações que Jesus tem são ações de amor. Essa história de Deus é amor, mas também é justiça, não é bíblica. Não é um trecho bíblico que ensina isso. Isso é a nossa leitura de algumas atitudes de Deus, falando assim, bom, beleza, Deus age em amor, mas tem hora que o que ele faz não é tão amoroso assim. E eu quero falar para você nessa manhã que não existe essa história. Deus é amoroso em todas as ações dele, mesmo as que para a gente não parecem ser tão amorosas assim. É porque precisa de um pouquinho mais de pensar, um exercício um pouco mais cuidadoso, para a gente entender uma atitude que não parece tanto ser amor, a um primeiro momento. Para a gente entender que aquela atitude é sim uma atitude amorosa. Qual que é o problema do nosso pensamento em relação ao amor? A gente aprendeu a entender o amor através da perspectiva, enrolei a língua, de uma pessoa egoísta. A humanidade é muito afetada pelo egoísmo. Então, quando eu penso em amor, eu não penso num amor num sentido amplo. Eu penso num amor relacionado à minha vida somente. Então, quando eu penso Deus é amor, sem querer, eu vou pensar assim, tudo o que Deus vai fazer, se Ele me ama, tudo o que Deus vai fazer vai ser sempre para me agradar. É por isso que em alguns momentos, quando as pessoas estão passando por alguma coisa na vida, elas pensam assim, gente, mas onde é que Deus está? Como se Deus pudesse se ausentar de algum lugar. Ou como se, além de se ausentar, Deus naquele momento, na minha vida, Ele não está sendo amor. Deixa eu te dizer, em toda a sua vida, Deus sempre foi, sempre vai ser amor. E em toda a sua vida, Deus nunca vai se ausentar de você. Mesmo nos momentos em que você não o perceba, nos aspectos que a gente mais gosta de Deus. A gente gosta mais, a gente se agrada mais dos aspectos divinos, quando Ele nos dá uma provisão, quando Ele nos dá algo de bom, quando a gente é presenteado por Ele, quando acontece algo de milagroso, de bom na nossa vida. Nessas horas a gente fala, olha, Deus está aqui, Deus agiu na minha vida. E nessa manhã eu quero te dizer que Deus não agiu na sua vida. Deus age na sua vida. Romanos capítulo 8. Romanos 8. Minha voz está agora adolescente, falhando. Romanos 8, 28. Acordei tarde hoje.
despertador não estava funcionando. Estava desligado. Eu olhei, meu Deus, 9h20. Acho que é isso, minha avó está chegando ainda. Romanos 8:28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Veja, Deus não agiu uma vez. Deus não age em situações específicas, mas Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Você ama o Senhor? Então a palavra está dizendo que Deus age em todas as coisas para o seu bem. Em todas as coisas. Não apenas em todas as áreas da sua vida, mas em todos os aspectos da sua vida. Pastor, mas por que nem sempre eu estou percebendo essas ações? Porque a gente aprendeu a ler o amor como comodidade para a gente. A gente aprendeu a ler amor apenas num aspecto de carinho. Ah, fulano me ama, ele me dá beijo, ele faz carinho na minha cara, ele me dá dinheiro. É isso. A gente pensa no amor somente como uma face de afeto. Mas se a gente expandir a nossa mente e pensar que amor não se limita à nossa comodidade, mas amor é tudo o que Deus é e tudo o que Deus age, a gente vai aprender não somente a enxergar melhor quem Deus é, como a gente vai aprender a reclamar menos das coisas que talvez estejam acontecendo na nossa vida por causa do amor de Deus, e que por causa do nosso pensamento egocêntrico, porque eu não estou sentindo aquele amor naquele momento. Eu queria estar sendo amado, mas por algum momento eu não estou sentindo que eu estou sendo amado. Se a gente aprender a perceber que Deus age em todas as coisas para o nosso bem, desejando o nosso bem, a gente vai aprender a receber todas as situações de um jeito diferente que a gente talvez receba. Eu quero que você abra na carta aos Hebreus, no capítulo 12. Hebreus 12, 7. Todo mundo achou? Suportem as dificuldades. Olha que delícia. Dificuldade é bom, gente? Não. Mas olha o que ele vai dizer. Suportem as dificuldades, recebendo-a como disciplina. Deus os trata como filhos. Pois qual o filho que não é disciplinado por seu pai? Tudo que vem de Deus é bom? Tudo que vem de Deus é gostoso? Não. Mas tudo que vem de Deus é bom. Amém. Verso 8. Se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam, e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submeter-nos ao Pai dos Espíritos, para assim vivermos. Nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor. Mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Então a gente já tem uma coisinha aí, que é um aspecto muito claro e muito desenhadinho, de algo que vem de Deus, que é para o nosso bem, mas que a gente não recebe com alegria. Ao invés disso, a gente recebe com tristeza, que é
disciplina, que é quando nós somos, de alguma maneira, pelo Senhor, corrigidos. Amém? Você já foi corrigido pelo Senhor? Essa pergunta é boa, porque essas mãos, em qualquer lugar, quando você pergunta, você já foi corrigido pelo Senhor? Não deveria ficar nenhuma mão baixa. Porque se o Senhor nos ama, e se o Senhor é amor, Ele nos corrige o tempo todo. É que se a gente não entende o que é amor, e esse é o motivo dessa ministração dessa manhã, se a gente não entende o que é o amor, quando existe algo que é correção para a gente não só não interpreta não sendo amor, como a gente também não interpreta como se viesse de Deus. Algumas pessoas, por não entenderem o que é amor, e por causa dessa questão do egoísmo muito forte, não, tem que me fazer bem, tem que me fazer bem. Mas o bem que Deus quer fazer não é um bem para agora. É um bem para sempre. É um bem para o futuro. E os melhores estar bem, né, que alcança a nossa vida, não são um estar bem momentâneo. Sabe o que traz algo de bom momentâneo, de prazer momentâneo? Droga. Arrebenta no futuro. Às vezes no futuro próximo. Mas o bem momentâneo existe. É por isso que existem muitas pessoas viciadas em droga. Viciadas no bem momentâneo. E se a gente não tiver uma compreensão madura sobre o que é a vida, a gente não consegue receber as correções de Deus, e tudo que vem como correção da parte dele, seja por ele, por meio da palavra, ou seja por meio de algum agente que fala por ele, em relação à sua palavra, a gente não recebe a correção. A gente não aceita a correção, porque a gente não aceita que aquilo vem de Deus. A gente percebe no livro de Apocalipse que quando as taças da ira vão sendo derramadas, e eu sei que é muito difícil a gente aceitar e entender isso, mas a ira de Deus não deixou de ser o amor de Deus. Amém? Obrigado por 3 reações positivas. Mas você lembra que Deus é amor? Amém. Mas como que a ira pode ser amor? Você está esquecendo que a ira vem sobre os filhos da desobediência. E a ira guarda os que estão na obediência. Amém. A ira talvez não pareça amor em relação àquela pessoa que está recebendo a ira. Mas nós entendemos também que Deus, no amor e na sabedoria dele, e aí a gente tem que pegar o que é amor inicialmente, né? Não existe um amor sem dar a condição para outra pessoa não amar. Deu para entender? Você não pode dizer que me ama se a única opção que você tem é me amar. Não existe isso. Por isso, nós temos uma capacidade de ter a nossa livre escolha, ou livre-arbítrio. Ou seja, a gente pode escolher amar a Deus ou não. O fundamento do amor é esse. Liberdade de escolha. Amém? Se você ama porque você decidiu amar. Pronto. Passo 1 foi esse. Bom, o homem cai, peca, vira as costas contra Deus, se entrega e entrega a terra ao inimigo de Deus. Beleza. Deus providencia um escape, uma salvação completamente gratuita, chamada Jesus Cristo. Completamente de graça, nós não precisamos fazer nada, a gente só precisa receber de graça uma salvação que foi dada de graça. E nesse processo, a gente vai retornando em amor também
a nos parecer com o nosso Pai. Esse processo é chamado de santificação. Jesus vai falar, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Esse processo de santificação, Paulo fala sobre desenvolvimento da salvação. É um processo que ele alcança todos aqueles que se arrependeram. Todos aqueles que olharam para a cruz e não só quiseram a salvação, mas como entenderam também que essa vida de amor e essa vida de salvação estão relacionadas diretamente com eu deixar de ser o que eu era, deixar de agir como eu agia e me tornar de maneira plena uma nova criatura. É natural também, irmãos, que algumas pessoas que não ajam dessa maneira apenas olhem para a cruz, desejem a salvação, mas não renovem a mente delas em relação a quem é Deus. Quando se tornam filhos através do reconhecer Jesus na cruz, comecem a receber correções e disciplinas da parte do Senhor. Amém? Porque se Deus aceita a gente como filho, e Deus nos aceita como filho, uma das coisas que o pai faz para o filho é disciplinar. Se o pai não disciplina o filho, ele não age com o filho como se ele fosse filho. É o que a Bíblia está dizendo. Se o pai não disciplina o filho, ele está tratando o filho como se ele fosse um bastardo, como se ele não fosse um filho legítimo. Então, receber Deus como pai é uma coisa maravilhosa, graças a Deus, nós recebemos Deus como pai. Nós recebemos o amor, recebemos a provisão, e dentro do amor e da provisão, a disciplina está junto. Se eu rejeito a disciplina, eu rejeito o amor de Deus. Se eu rejeito a correção, eu rejeito o amor de Deus. Não, o amor eu quero. Não, mas a correção é amor. E se eu rejeito o que Deus traz, se Deus é abstrato, você nunca sentou, tomou um café com seu pai? Na prática, você nunca fez isso? Você teve seus devocionais, mas você sabe que a gente engana a gente mesmo? Você está lá orando, aí você tem um pensamento, sobe um pensamento. Ah, Deus não quer me corrigir não, Ele quer que eu faça tudo que eu estou fazendo do jeito que eu estou fazendo. Ah, obrigado, Deus. Obrigado por esse acalentar na minha alma. Mas Deus nunca vai falar contrário ao que a palavra fala. É claro, Deus nos conforta sim, mas Deus também nos corrige. E essa parte de Deus nos corrige, é que eu quero que você reflita nessa manhã. Se você tem recebido o amor de Deus. Há quantos anos você está aqui? Há quanto tempo você recebe a palavra? Há quanto tempo você recebe correções? A correção é para o nosso bem. Amém? Ou seja, se a correção é para o nosso bem, ao sermos corrigidos, a nossa vida melhora. A nossa vida avança. Aconteceu comigo, acontece com todo mundo. Porque ele vai dizer, nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza, ok. A parte de receber a correção com tristeza, todo mundo recebe. Até aqui está todo mundo junto. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. E aí eu tenho uma condicionantezinha nessa história aí. Eu tenho fruto de justiça e paz. Então, primeira coisa, a correção chega para todos os que são filhos.
Amém? Você é filho? Então ela chegou para você. Ela produz o quê? Tristeza. Ah, fui corrigido, que coisa chata. Beleza. E aí, se você exercita a correção. O que é exercitar a correção? Eu recebi a correção e eu vou fazer o que a correção me ensinou a fazer. Por mais triste que eu tenha ficado ao recebê-la. Amém? Eu recebo a correção, eu falo, tá bom, que coisa chata, vou fazer. Igual todo filho adolescente faz. Aliás, o adolescente é bom, né, para explicar isso. Porque também o adolescente tem o que exercita e o que não exercita. Pense num pai corrigindo um filho para ele estudar para a prova. O filho não quer estudar. O filho acha que o pai dele vai ser amor se deixar ele jogar videogame o dia inteiro. Mas o pai sabe que se o filho não estudar para a prova, ele vai tomar bomba. E ele vai ver os colegas dele todo mudando de sala. E ele vai perder um ano. Ele vai ficar frustrado. Não é? Eu não vou perguntar quem já tomou bomba aqui não, porque eu não quero expor ninguém. Mas não é isso que acontece? Vocês que tomaram bomba? É isso, não é? Não é isso, gente. A pessoa toma bomba, ela sofre pra caramba. E ela trocou o tempo de estudar na prova, que é um tempo de exercitar, chato mesmo, por 2 horinhas de videogame. Pô, dava para trocar, não dava? Dava para trocar. Ou seja, dá para ter o melhor dos dois mundos. Na ideia, o pai não está sendo mal. O pai está pensando no futuro. É que, às vezes, eu não vou falar dos adolescentes aqui não, pelo amor de Deus, eu sei que tem adolescente aqui, calma. Às vezes, a gente, quando é adolescente, eu saí da adolescência tem pouquíssimo tempo, estou mudando a voz, você percebeu? A gente é, como é que é a palavra boa? Burro. Porque é uma questão de experiência, né? A gente não pensa, na verdade não é burro, é inconsequência. É inconsequência. Você fala assim, não dá nada não, vai dar certo. Aí quando você olha lá a prova, e fala, professor, mas não entendi, a prova está em alemão? Ela falou, não, é em português mesmo, é que você não sabe o que você está falando. E aí vem o desespero, né? Mas se a pessoa exercita, ela vai bem na prova, não é isso? E aí ela tem o fruto de paz e justiça. Só porque ela recebeu a correção? Foi, gente? Não. Foi porque ela deu ouvidos para a correção. Então, se você recebe a correção, na hora é chato, porque na hora você quer jogar videogame. Mas se você exercita, você vai ter frutos de paz e justiça, que você só recebe se você exercitar a correção. E isso é amor pra caramba. Porque é um amor tão amor, que é um amor que não procura os seus próprios interesses. Em que sentido, queridos? No sentido que quando Deus nos corrige, eu vou botar aspas porque Deus não corre risco nenhum, né? Mas Ele corre o risco do alvo do amor dele virar as costas e ir embora. Ou nunca aconteceu. Então, no momento, por isso que correção é tanto amor. Porque quando a pessoa é corrigida, enquanto você está só jogando videogame com a pessoa, você é a melhor pessoa do mundo. Quando você começa a falar, agora é hora de parar de brincar e hora de estudar para a prova,
Muito engraçado que às vezes é o próprio pai que dá o videogame pro filho, né? O pai dá o videogame, dá o jogo. E nessa hora ele é o melhor pai do mundo. Na hora que ele fala, agora não é hora de jogar, ele é um pai ruim. É o pai que nos dá a capacidade de trabalhar, nos dá os benefícios, nos dá tudo. Quando ele fala assim, agora é a hora de você não fazer isso, agora é a hora de você servir ao Senhor. Ah lá, essa palavra não presta. Como que eu sei se eu recebo correção bem? Faz um corte da sua vida, desde quando você recebeu uma correção. Se você exercitou, você colheu frutos de paz e justiça. Se você não exercitou, nada aconteceu. E às vezes a gente vê gente no Evangelho há muito tempo. Muito tempo. Tem gente que até ouve a correção. Esses são os mais perigosos. Porque ouve a correção, fala aham, e não faz nada. Tem adolescente que faz isso também, não tem? Fica ouvindo, abaixa a cabeça. Está entendendo tudo, você pensa, né? Você está entendendo tudo. Está entendendo tudo. Virou as costas e fez do jeito que quis. Por que pensa assim? Talvez pense assim, meu pai nunca vai fazer nada contra mim, porque ele é meu pai. Ele não vai me tirar de casa. Ele não vai me deserdar. Porque meu pai me ama. E tem uma grande dose de verdade nisso. Grande dose. Agora, vamos supor que você seja o filho mais velho. E o seu comportamento começa a afetar os irmãos mais novos. Você tem 17 irmãos mais novos. Sua família é bem grande. E aí, você não é mais velho não, você é o terceiro. Vamos lá, vou te botar mais no meio ali. O seu comportamento, ele começa a afetar até os mais velhos e os mais novos. De modo que o não receber a correção sua num tempo, deixa de ser algo ruim só para você. E começa a afetar, não só pelo exemplo, mas às vezes pelo ensino, os seus irmãos. Como pelo ensino? Chega o outro menino lá e fala assim, você está doido? Você não vai largar o videogame? Não, o papai vai brigar com você. Você fala assim, eu não estou nem aí. Eu faço o que eu quiser. Vai lá, trouxa. Vai estudar, otário. Hahaha, meu Deus, que divertido esse joguinho. E aí, o que acontece? Será que isso não afeta um outro menino mais novo? Afeta ou não afeta, gente? E aí o pai é colocado numa situação constrangedora. Se ele não agir de maneira enérgica com esse filho, privando ele das coisas que ele uma vez tinha dado para ele, privando ele desse acesso, se ele não fizer isso, ele não vai estar agindo em amor com os outros filhos dele. Amém? Então o que um pai responsável faz? Acabou videogame nessa casa. Ele vai pegar o videogame, vai guardar, não vai ter mais videogame nessa casa. Dependendo do nível de rebeldia do menino, ele vai querer jogar videogame na casa do vizinho. E aí o pai vai proibir o menino de ir na casa do vizinho.
Em situações assim, gente, é possível que a revolta vá crescendo no coração de quem não é corrigido, e chega um momento, bate no menino uma ideia de independência. Quer saber? Eu vou sair de casa. Fez 18, está lá na 5ª série ainda, 18 anos. Que não é tanto videogame, nunca. A verdade é essa, irmãos. Quem só quer quem quer estar na vida só a passeio, não consegue realizar nada, não. Vai ficar parado na 5ª série. Não só nas piadas, mas na vida. Vai ficar parado. Não é possível. O pai está falando para fazer uma coisa, ele faz o contrário, não tem como ele se dar bem mesmo, não. Talvez ele consiga fazer umas coisinhas, né? Talvez ele consiga, dentro do ambiente dele, enganar umas pessoas. E aí ele faz. Acho que um pai não expulsa de casa, a não ser que o filho esteja fazendo algo muito direto e dilacerante com os outros. Normalmente, o filho vai embora. Revolta. Me dê minha parte da herança. Quero ir embora. Vou ser livre. Como se liberdade fosse amor também. De fato, liberdade é amor. No sentido de você pode escolher o que você quiser. Inclusive isso. De levantar e ir embora. É livre. Amém? Colossenses, capítulo 3. Versículo 14. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Aleluia. Como é que ficou o seu coração agora? Foi menos amém que eu imaginava. Deixa eu dizer. A gente deve se revestir do amor, que é o elo perfeito. Qual amor? O amor do tipo de Deus. Amém. A gente não se reveste do amor que o mundo ensina. A gente se reveste do amor que Deus ensina. O amor que Deus ensina, ele pressupõe correção. Ele pressupõe o processo de correção inteiro. Exatamente dessa mesma maneira. Quem exercita, usufrui. Quem não exercita, inicialmente machuca a si mesmo. E aí, a gente joga fora? Não, a gente continua corrigindo. Amém. Continua corrigindo. Até quando? Até normalmente a pessoa não aguentar mais. Normalmente quem solta a corda primeiro é a pessoa que não aguenta mais ser corrigida. E ela começa, por um motivo de egoísmo, identificar as correções como ataque, como perseguição. O que eu acho muito engraçado, porque como que o amor persegue? O amor não persegue. O amor busca o melhor para a pessoa que está sendo amada. Ele não busca os seus próprios interesses. Nós somos uma igreja do amor. Amém. A gente acolhe, a gente ama, mas a gente também corrige. Amém. A gente também exercita essas coisas. Quando a gente pensa numa igreja que ama, a gente não pode pensar nesse amor, sabe? Se eu não amasse ninguém, eu não corrigiria ninguém. Porque toda vez que você vai corrigir alguém,
você se coloca numa situação de ser agredido por aquela pessoa. Você não vai agredir, você se coloca na posição de combate. Porque é duro. Lembra do que o autor dos Hebreus falou? Quando você fala assim, você está errado. Essa correção é recebida com o quê? Tristeza. Não é? Corrigiu, recebeu, tristeza. Tem gente que entristece, abaixa a cabeça e chora. Tem gente que entristece e não abaixa a cabeça, não. Tem gente que entristece e levanta a mão. Num universo de 200 pessoas, quantas abaixam a cabeça e choram e quantas levantam a mão? Não importa. Se 3 levantarem a mão, já são 3 pessoas prontas para te agredir. Sabe quem passou por isso? Jesus. Antes de finalmente levarem Jesus para a cruz, tentaram matar ele diversas vezes. Levaram ele para a beira de um penhasco. Pegaram em pedra para jogar nele. Jesus diversas vezes se meteu onde ele não estava lá. Mulher pega. O pessoal começou a fazer armadilha para ele. A mulher foi pega em adultério. Chamaram ela para ser apedrejada na frente dele. Para ver como ele agiria. Dependendo do jeito que ele agisse, a pedra era para ele. Jesus estava amando aquele povo todo. Corrigindo aquele povo todo. O Jesus de amor é o Jesus que dizia raça de víboras. É o mesmo Jesus, irmãos. Não pense que o amor com todo respeito ao ícone, à figura, São Francisco de Assis. A gente substituiu Jesus por outras imagens da história. Deve ter sido um homem muito bom também, mas não importa. A perfeita imagem de Deus é Jesus. E Jesus chega um momento, entra no templo e cata um chicote e passa a descer a chicotada nos cambistas em amor. Aleluia. Tá difícil entender que foi amor, gente? Amor para quem? Para os cambistas? Claro que não, ali já era. Agora, aqueles cambistas estavam acabando. Gente, os vendilhões, o templo, os cambistas do templo, o que eles faziam ali? Chegava o pessoal de fora, tinha viajado quilômetros a pé, trazendo a ovelhinha dele para sacrificar, e falava assim, essa ovelha não pode não, você vai ter que pagar muito mais por uma outra que tem aqui dentro. Não aceitava o que ele tinha trazido como sacrifício, para poder vender algo maior para ele. Jesus não estava amando, certamente, no sentido egoísta, o vendilhão do templo. Mas ele estava amando as pessoas que estavam sendo exploradas por ele. A palavra fala que Jesus é o bom pastor. Ele dá a vida pelas ovelhas. Quem que é o inimigo do pastor, irmãos? O lobo. Só quem não recebe o amor do pastor é o lobo. Porque o lobo está protegendo as ovelhas. O pastor está protegendo as ovelhas. O lobo quer comer as ovelhas. O pastor quer proteger. O que o lobo precisa fazer para pegar as ovelhas? Afastar o pastor. Lutar contra ele. Num bom pastoreio, irmão, só quem luta contra o pastor é lobo. Ou a matilha dele. Você vai dar tempo? João 15. Verso 1. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor.
todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. Quem que corta? O Pai. Por quê? Não deu fruto. E por que não deu fruto? Porque não exercitou a correção, não é? No caso aqui, ele fala exatamente do mesmo assunto. Dá fruto? Poda. A palavra, no verso 3 vai dizer, vocês já estão limpos pela palavra que eu tenho falado. A palavra que nos corrige a maneira de ser. Então, todo que dá fruto, ele poda. A gente que dá fruto é podado. Ou seja, eu recebo a correção e eu exercito a correção. Isso é poda. Eu recebo a correção e não exercito a correção, o que é isso? Corte. E quem faz a poda e o corte? É o Pai. É o próprio Deus. Ele corta. Ele é o agricultor, é ele que corta. O Deus que é amor, corta. O amor não é para o ramo cortado. O amor é para os ramos que estão enxertados. Versículo 4, permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados em amor. Em amor fui eu que botei agora. Mas por que é amor? Porque tudo que Deus faz é amor, gente. Romanos, capítulo 11, versículo 22. Portanto, considere a bondade e a severidade de Deus. Deus é bom, mas é severo. Severidade para com aqueles que caíram, mas bondade para com vocês. Desde que permaneça na bondade dele. De outra forma, você também será cortado. Irmão, deixa eu te contar uma coisa. Você é responsável pelo seu futuro. Você é 100% única e exclusivamente você. Não você casal, você indivíduo. É responsável pelo seu futuro. Eu não sou responsável pelo seu futuro. Ninguém é responsável. Deus não é responsável pelo seu futuro. E essa foi uma escolha dele. Uma pessoa sábia vai amar a correção. Agora, a questão de sabedoria, ela vai nascer da humildade. Porque se você é manso e humilde de coração, ou seja, se você é arrependido, você já percebeu que você precisa se corrigir. Agora, se você... E aí, tem isso, né? Tem gente que não quer estar aqui para ser corrigido. Se você é uma pessoa que gosta de igreja, mas não gosta de correção, eu já vou te dar uma adiantada no futuro. Você não gosta de igreja. Você vai querer molhar só a ponta do pé, ao invés de nadar por inteiro no que Deus tem. Você vai ver as pessoas contando testemunhos de coisas que alcançaram e não vai alcançar nada. Tem gente que está na igreja 5, 6 anos, 3 anos, e aí tem gente que chega, no ano que chega, dá uma mudança na vida completa. E eu tenho certeza que o diabo fica na cabeça da pessoa. Por que não acontece comigo? Eu estou te contando hoje por que não acontece. A palavra fala uma coisa, ó, eu não estou dizendo nem correção direta de alguém, não. Que quando a palavra já nos corrige de cara. Uma palavra que nos corrige de cara. Se você é uma pessoa que quer mudar, quer crescer, quer evoluir, você vai começar a buscar a correção de outras pessoas.
Você vai começar a buscar pastoreio. Gente, me ajuda. Tem uma área aqui que eu não estou conseguindo fazer funcionar. Esse é o crescimento saudável. Agora, se você é melindroso com correção, você até frequenta, mas você frequenta escondido. E aí, frequentar escondido também, você não vai ter muita comunhão. É o sinal? Quer ouvir mais não, Lutz? É isso? Deve ser. Se você quer esconder, você não quer comunhão. Porque na comunhão alguém vai ver alguma coisa. Pastor, eu sei, o povo julga. Não, querido, correção não é julgamento. Julgamento é quando é de longe. Julgamento é quando não traz benefício nenhum. Pastor, você veio falar comigo que você está me julgando? Não. Só Deus pode, não. Mas a igreja é dotada, e o ministério é dotado de dons para conseguir te ajudar a crescer em amor. Amém? O que é muito engraçado, porque várias vezes que a gente vai corrigir, a gente vê o povo falando assim, mas cadê o amor? A gente está aqui o amor. Está exatamente aqui, diante de você, o amor. Agora, lobo não quer que ninguém seja corrigido. Porque o lobo se alimenta da ignorância. Jesus falou que lobos iam entrar no meio da igreja. Às vezes a gente está achando que o lobo sempre tenta assumir o lugar de pastor, né? No fim das contas, o objetivo dele é esse. Mas primeiro ele mistura. Porque o lobo ele mistura no meio do povo para obter vantagem. Ele começa lobinho, né? Pequeno. Porque nós somos pessoas generosas. Nós somos pessoas boas. Então primeiro ele mistura e ele vai tentando obter vantagem pequena. Aqui, pequeno aqui, aqui, aqui. No início é isso. Depois que ele consegue formar um rebanhozinho, aí ele começa a tentar coisas maiores. Isso é a história da igreja inteira, irmãos. Da igreja do planeta. Qual que é o papel do pastor? Afastar esse tipo de influência. Ninguém está vestido uma cara de lobo. Então no início o que a gente faz? A gente corrige a pessoa. Depois que passa um tempo, que a gente vê que não só a pessoa foge da correção, como ela começa a esconder o pecado de você, e que esse esconder de pecado tem um objetivo de conseguir usurpar outras pessoas, aí a gente tem que ser mais enérgico, porque está começando a afetar os outros filhos. E depois que a gente tira a máscara e vê o lobo por baixo, aí é cajado mesmo, irmão. Porque tem que afastar. E isso é amor. Amém. Claro que o lobo fica de fora gritando, né? Cadê o amor? E eu estou dizendo aqui é o amor. Amém. 2023, um pastor, na época, aqui em Minas Gerais, isso é um caso real, tá? Ele cai
E ele me contou, me ligou. Ó, você precisa saber primeira mão de mim, tá? Descobriram que há 3 anos atrás, eu tive um envolvimento com uma menina. Ele me ligou de vídeo, ele e a esposa dele no vídeo. E eu fiquei em choque. E aí, não, o ministério está me tirando. Eu falei, mas 3 anos atrás ele é. Eu falei, meu Deus. Até eu achei injusto. Pô, 3 anos atrás, tirando assim, desse jeito. Sem conversa. O verbo da vida é mal demais, meu Deus do céu. Te juro. Mas aí eu tive uma inspiração. Liguei para um outro amigo. Hoje está lá em Campina Grande, Thiago Freitas, que estava lá em loco. Falei, Thiago, que história é essa? Um negócio de 3 anos atrás, estoura agora e vai tirar o cara. Thiago falou comigo assim, Paulo, você acha mesmo que o ministério faria isso? Por causa de um episódio de 3 anos atrás? É mesmo. Só que esse pensamento implicaria que aquela pessoa que eu confiava estaria mentindo para mim. E naquele dia eu descobri que pessoas que a gente confia às vezes mentem para a gente. Ó. Bom. Eu lembro de uma frase que ele me falou. Não, tudo bem. Ele falou, não, vamos submeter ao ministério. Mas eu falei com eles. Vocês querem ser conhecidos como o Ministério do Amor ou o Ministério da Justiça própria? Eu falei, é mesmo, né? Estão sendo muito duros com ele. Depois eu descobri, irmãos, que ele tinha assediado dezenas de mulheres. Tinha tido vários casos extraconjugais. Ele teve que fugir do Brasil. Mas a narrativa que ele tentava montar para me trazer para o lado dele era de alguém injustiçado. E que o ministério não estava agindo em amor. A posição do lobo é sempre... E aí eu fui descobrindo. E aí um dia eu liguei para ele e falei várias verdades em amor para ele. Eu vi isso acontecendo 1 ano depois, com um outro pastor. E esse povo tem um modo de operação. Eles chamam as coisas que eles fazem, as coisas absurdas que eles fazem, de cometer um erro. Foi uma coisinha. E você sabe, irmãos, nem juridicamente a gente pode chegar e falar tudo que a pessoa fez. Não dá. Não estou afim de, além de corrigir a pessoa, ter que enfrentar processo também. Então, estou só falando de casos passados, amém? Esse outro ano, esse camarada, eu não sei se eu conto esse caso, não vou contar não. Mas ele também foi tirado, e esse eu estava. Eu estava junto tirando ele. Porque ele ficou numa situação insustentável que ele teve que me contar o que tinha acontecido. E aí eu participei do processo de exclusão desse camarada. Foi algo moralmente equivalente ao anterior. Mas as pessoas que não sabem, ele fica procurando o povo da igreja falando assim, eu cometi um erro. E as pessoas olham e falam assim, nossa, que esse povo é muito duro. Os caras cometem um erro, esse povo é muito duro com eles. A igreja não perdoa. A igreja não ama. As pessoas erram. Sim, irmãos, as pessoas erram. E a gente corrige os erros.
Agora, tem coisa que é erro e tem coisa que é método. Erro é você errar o vaso na hora de fazer xixi. É um erro honesto. Acontece. É um erro. O Diógenes não erra de jeito porque ele está perto. Nunca errou. Erro, gente, é diferente de pecado deliberado. Erro é tropeço. Erro não é arrastar no chão, nadar na lama. E eu, irmãos, tenho uma responsabilidade com a igreja de aprender a discernir os dois. Mesmo sofrendo acusação às vezes, mesmo ouvindo burburinho de gente falando besteira. Mas lembra, quem se opõe a pastoreio é lobo, ou a matilha do lobo. Se você não é lobo, você é a próxima vítima. Se você nem é lobo, nem é matilha, você é a próxima vítima. Amém? Não, então seja ovelha. Amém, gente? Permaneçam como ovelhas. A ovelha é pastoreada, a ovelha é corrigida. A ovelha é protegida. Mas, pastor, como é que eu sei que você não é um lobo? Individualmente as pessoas sabem. Se eu tentei pegar dinheiro seu, se eu fiz algum tipo de assédio contra você, se eu te fiz fazer algo contrário ao que a palavra ensina, eu estou me comportando como lobo. Mas se eu nunca fiz nada disso, amém? Cuidado que o lobo ele tenta semear também a desconfiança em relação ao pastor. Tipo assim, não seja protegido por esse cara aí não. Vem para mim, com a faca e o garfo, com as facas de churrasqueira molando. Porque tem gente já passou por essa igreja aqui, que tudo que ele queria fazer era roubar as pessoas, de maneira sorrateira. Teve um camarada aí, que conseguiu convencer algumas pessoas a dar metade do salário deles para ele. Eu não estou inventando não, gente, isso é real. E em meu nome. O pastor Paulo está sabendo de tudo que eu faço. E eu não estava não, obviamente que não. Então, gente, não dê metade do seu salário para ninguém. E não aceite em qualquer pessoa que vai querer falar em nome do Ministério Verbo da Vida, ou em meu nome, mesmo que seja alguém da minha diretoria. Se falar alguma besteira maluca, vem me perguntar se essa besteira tem sentido. Porque algumas pessoas, assim, sempre tem um Judas. Foi lá, sorrateiramente vendeu Jesus, acontece. Agora, o destino já está determinado. Amém? Entendam a correção como amor. Entendam a correção bíblica como um amor de Deus para a sua vida. E você vai ver os frutos dessa correção sendo exercitados. Amém? Vamos ficar de pé. Quero que você faça uma reflexão. Feche seus olhos. No que Deus já te corrigiu, desde o tempo que você está aqui. Quais correções você exercitou? E quais correções você pode estar perigosamente ignorando? Nós queremos, Pai, ser corrigidos pelo Senhor em todo momento. Nós não queremos errar, Senhor.
queremos fazer a sua vontade. A sua vontade seja feita na terra como ela é no céu, Senhor. Te agradecemos, Pai. Te agradecemos pela sua palavra que nos corrige em amor, que nos traz para um lugar de maturidade, Senhor. Em nome de Jesus.